pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Nayara, do time de marketing aqui do Agenda. E hoje a gente já está no terceiro dia de palestras aqui do Inteligência Tática. E agora a gente vai falar de um assunto que tem cada vez mais relevância no mercado, principalmente também no mercado de vendas, que é a transformação digital. E para isso a gente trouxe aqui Marie Timoner, que é líder do programa de startups da Oracle Latinoamérica. Tudo bom, Marie? Tudo bom, Nayara? Seja Obrigada. muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Até para me apresentar um pouco para vocês, eu venho desse mercado de startup, passei mais de 10 anos da minha trajetória profissional apoiando algumas iniciativas de startup na área de marketing, na área comercial, criando meus próprios movimentos empreendedores, né, as empresas. E resolvi dar uma mudada de carreira e conheci um pouco a Marie dentro de uma roda que já fosse redonda e funcionasse. E aí, Legal. A minha ideia de ir para a Oracle, eu estou há 3 anos e meio, passei 3 anos trabalhando na área comercial, Legal. cuidando de Enterprise Accounts para CX dentro da Oracle, focado em varejo. E voltei de licença maternidade recentemente do meu terceiro filho, convidada para ocupar essa posição e liderar o programa de startups para a América Latina. Ah, que bacana. E bom, agora a gente vai falar de transformação digital, que querendo ou não já é uma realidade e a gente precisa se adaptar a ela, o vendedor inclusive. Sim. Então, e aí, como é que a gente faz para que um vendedor ele tenha um perfil que seja de acordo com o que a gente precisa nessa transformação, Marie? Eu entendo a transformação digital como um movimento que a gente vive no nosso dia a dia em todas as áreas, né? Quando a gente olha para essa transformação digital, existem 2 perspectivas. A do mercado, então como é que o mercado, os concorrentes, como é que ele está se revolucionando e a mudança interna, como é que a tua empresa está se preparando para lidar com essa transformação, né? Como que você está mapeando as mudanças de comportamento do teu cliente. E aí o vendedor, ele passa a ou fazer parte da nova cultura ou não mais está adequado àquela cultura. E como é que a empresa prepara esse vendedor? Porque essa preparação precisa vir muito de dentro, é uma cultura, uma transformação cultural que as empresas precisam passar. Claro. Né? Onde, por exemplo, diversidade, que é um assunto super em alta hoje em dia, é importante, porque se você tem uma equipe de vendas com pessoas muito parecidas, você traz pouca diferenciação de ponto de vista para aquele mesmo tema. Claro. Quando você tem pessoas diferentes, isso agrega em conhecimento para todo o time, para toda a equipe. Então, eu acho que isso é super importante. Hoje ainda a gente tem mais tarde uma palestra que vai focar totalmente em diversidade e como isso impacta justamente no desempenho de uma equipe, porque acho que impacta não só na equipe, mas na empresa como um todo, né? A diversidade, ela acrescenta muito. E eu acredito que aumenta a produtividade, traz novas ideias, novos projetos para dentro da empresa. E aí, quando a gente fala muito de transformação digital, a pergunta que eu sempre faço é como que a sua empresa está se preparando para isso? Não só os seus concorrentes, os seus clientes, mas a sua empresa. Claro. Né? Que tipo de conteúdo, de informação, de preparação a empresa fornece para os times estarem preparados para esse universo, Faz sentido. né? Então, eu acho que antes de olhar para o vendedor, a gente tem que olhar para a estrutura. À medida que a estrutura também se prepara e também evolui, qual é o papel do vendedor, né? Como que ele desempenha esse papel para os seus clientes? E aí, eu acho que entra muito o relacionamento. Desde o primeiro momento, quando você precisa prospectar um novo cliente, então, qual que é o teu conhecimento sobre aquela indústria? Porque você é um vendedor de um produto ou você é um advisor do seu cliente? Sim. Então, desde um cold call, quando você vai escrever um e-mail, aquela pessoa que você quer que te receba, ela precisa entender que você sabe qual é a dor dela, que você entende o momento em que ela está vivendo e que o conhecimento dela, mais o teu expertise, podem gerar caminhos de sucesso. Bacana. Então, eu acho que a preparação de uma primeira abordagem é super importante. O vendedor precisa ter profundidade na indústria, trazer novidades do que a indústria e até o papel da sua empresa hoje está
proporcionando no mercado. E aí conseguir abrir uma agenda com qualidade. Então acho que sempre tem um esforço muito grande nesse primeiro contato, né? Para se mostrar relevante para quem você está querendo conquistar, né? É um trabalho que acaba sendo, talvez, considerado uma burocracia, alguma coisa ainda para muitos vendedores, que é fazer todo esse planejamento, mas que na negociação, na hora de falar com o cliente, acaba deixando o processo mais fluido, né? Mais fluido e mais rico, porque daí você também muda a tua posição de ser um vendedor de um produto para ser alguém que vai estar do lado do cliente e ser visto estrategicamente como fundamental para aquele processo. Claro. Então acho que tem muito esse lado, concordo com você. E aí hoje você tem diversos aparatos tecnológicos que podem te apoiar nesse processo de venda. Então hoje a gente já consegue entender se aquele perfil de vendedor é o perfil correto para aquela carteira de cliente, se ele desempenharia melhor aqui ou ali. Então as empresas também podem aproveitar a tecnologia para trazer maior eficiência para os processos de venda, entendendo perfil, resultado, enfim, toda essa tecnologia que hoje está a favor dos negócios, né? As informações e os dados. Um outro ponto que eu acho muito importante do perfil de vendedor é o processo de venda, ele é uma conquista. Então, né, como eu falei, é super importante que o vendedor se coloque no papel de advisor para o cliente. Então, desde o momento da conquista, da primeira abertura de agenda, até o desenvolvimento do processo de venda em si. Então, entendendo qual que é a dor do cliente, se faz sentido aquele projeto, se é necessário um parceiro, um terceiro para compor aquela entrega e fazer com que o projeto tenha mais sucesso para o cliente, né? O foco tem que ser o cliente. E aí, depois que o vendedor consegue completar esse processo, realiza a venda, vende, ele sai do deal, né? Ele sai do projeto e abandona o cliente. E aí, acho que... E aí vai tentar um contato só quando for renovar uma licença, tiver oportunidade de upsell, que não. E no mundo de serviços, mais, a gente sabe que o que retém mesmo um cliente é quando ele está realmente satisfeito com o serviço ou com o produto. Então é importante que o vendedor acompanhe o cliente, que faça touch points com regularidade, que traga novidades, que construa um relacionamento, porque mais do que uma empresa B2B ou B2C, hoje a gente vê muito uma empresa human to human, né? Então, no final do dia são os contatos e é o relacionamento que perpetua dentro das negociações comerciais, né? Isso está sendo falado em bastante palestra aqui, uma coisa que está todo mundo realmente batendo na tecla. É B2B, é de empresa para empresa, mas no final das contas é uma pessoa negociando com outra, né? A dor de várias pessoas ali que está sendo levada em conta. Então isso precisa ser levado também em conta pelo vendedor na hora de pensar em todo o projeto, pensar no produto e no serviço. Com certeza, com certeza. E também se colocar num papel de conselheiro do cliente, né? Não pensar só no produto que ele tem que vender, na meta que ele tem que bater, no processo de venda que ele tem que caminhar, mas sim no que o cliente espera dele. Porque ainda que ele venda ou não venda o seu produto, claro que a gente, né, o time de venda está sempre torcendo para vender. Sim, claro. Às vezes a venda ela não acontece naquela hora, mas a partir do momento que você passa a ter uma relevância importante para o teu cliente, ou ela vai acontecer porque ele vai indicar você para algum outro cliente, em algum momento ele vai precisar de uma informação nova e é você que ele vai procurar, porque você construiu e conquistou essa relevância no tema para ele, né? Por isso que a profundidade, estudar e se planejar, como você mesmo comentou, é super importante nesse processo, né? E hoje a gente tem várias ferramentas que reforçam essa importância do vendedor. O próprio social selling. Então, nem sempre você precisa vender e falar só do seu produto, mas você pode abrir a caixa e falar do que está em torno, né, daquilo que você se especializou. E, de novo, reforçar o teu papel de advisor, trazendo conteúdo, inovação para dentro das contas. Tem um outro aspecto que eu acho que faz muita diferença no dia a dia comercial, que é a liderança. Como que a liderança se comporta com os times? Ela inspira os times a realmente buscarem inovações, a trazerem conteúdos diferenciados para os seus clientes? Ou é aquela reunião de forecast em que é número e quando vai fechar o deal? Porque
A gente vê reuniões tradicionais que seguem esse movimento, porque no final do dia, lógico que as vendas é que trazem o revenue para as empresas. Você também não vai ignorar as métricas. Claro, né? com certeza. Mas essas métricas não precisam ser compostas só de números. Sim. Né? A satisfação do cliente, se o vendedor acompanha o pós-venda, é uma métrica importante. Que tipo de relacionamento que ele está construindo com esse cliente, se ele está promovendo eventos ou ocasiões que aproximem esse cliente da própria empresa, Sim. porque ele é o cartão de visita. Então, se ele leva os valores da empresa para dentro do cliente, ele também está exercendo um papel importante para a continuidade do negócio. Então, eu acho que o líder é uma pessoa importante para inspirar o time de venda. O líder acaba sendo a referência do time, né? Os vendedores vão se espelhar nas atitudes desse líder e vão replicar isso com os clientes, entre si. Então, a atitude do líder, ela tem que ser realmente exemplar, né? É verdade. Tem que ter sinergia com tudo aquilo que ele espera do time dele, né? Com certeza. É verdade. Mas então a gente está aqui com várias perguntas, as pessoas estão realmente bem curiosas para saber como lidar na prática, né, com essa transformação digital. A gente tem vários mercados aí que estão assistindo a gente, alguns já mais adaptados, alguns que ainda estão começando. Mas vamos lá, é possível identificar um vendedor com esse perfil voltado para a transformação digital logo numa entrevista, num primeiro contato? Eu acho que sim, eu acho que a gente consegue ter cheiros assim do perfil do vendedor. Que pontos que a gente deve observar para perceber isso? Um ponto que eu gosto muito de dar importância na hora que eu estou numa entrevista é qual a profundidade daquele candidato na indústria onde a empresa que ele está indo fazer a entrevista atua. Tá. Então, assim, ele estudou, ele me trouxe alguma coisa nova, ou ainda que não seja nova, mas que seja alguma coisa que eu me surpreenderia de alguma forma de ver que ele sabe, porque no final do dia é o conteúdo que transforma um bom vendedor em um Trust Advisor. Então ele está me trazendo conteúdo, ele está me provando que ele dedicou um tempo, ele se planejou para aquela entrevista, né, que é aquele começo do que a gente conversou. Sim. Acho que também entender o histórico de empresas é importante, né, se ele participou de movimentos que tenham perfis de aflorar mais a criatividade, de se colocar num papel mais de conselheiro dos clientes, pode ajudar a identificar esse perfil também. Ah, legal. Qual a principal diferença entre o vendedor clássico e o vendedor atento a toda a transformação gerada a partir da era digital? Acho que o vendedor clássico ele se coloca muito numa posição transacional, Certo. né? Então ele tem ali a meta dele, o produto dele e ele tem o pitch. E é aquele pitch que já deu certo e ele continua. E não é adaptado, não é personalizado, Exatamente. é focado no produto mesmo. Né? Exatamente. O vendedor digital, na minha visão, ele tem um perfil de saber mesclar o que é transacional do que é mais transformacional. Então ele sabe adaptar o discurso para o perfil do cliente que ele está indo visitar. Sim. Claro que o transacional é sempre importante, mas ele também se coloca numa posição de advisor, ele constrói um relacionamento com aquele cliente em outras esferas, a não ser o seu único produto. Então, para mim, eu acho que tem esse peso entre os dois perfis. Legal. Como migrar do processo clássico? Isso aqui foi uma pergunta que a gente teve bastante. Como migrar do processo clássico para algo que seja mais moderno sem enfrentar resistência? Que eu acho que migrar pode até ser um processo mais fácil, mas existe a resistência de uma equipe, né? Concordo com você. Para mim, o processo é cultura organizacional. Esse movimento precisa vir da empresa. Certo. Então, a empresa precisa sentir a necessidade de ter representantes, e porque a gente fala muito de venda, são os representantes da marca para o mercado, claro. mas que atuem de uma forma diferente. Então, a mensagem da empresa, ela tem sinergia com a mensagem que o time tá levando para o mercado. De novo, como que a empresa capacita os vendedores a se colocarem como Trust Advisor e não só como um vendedor transacional. Então, eu acho que se a empresa ela trouxer essa transformação de dentro, é muito mais fácil ela transformar um time e adequar um time para um mundo mais digital, né, que vive essa transformação. Bacana.
Como que eu treino a minha equipe, então a gente está falando aqui de treinamento, para que ela esteja focada e pronta para essas mudanças, até para se antecipar a essas mudanças, né? Não ficar correndo sempre atrás do que já está sendo feito e que já está sendo elaborado no mercado. Legal, você agora comentou um ponto que eu acho que é super importante, que é antecipar, né? Sim. Porque você quer ser o líder ou você quer ser o seguidor? Sim, então é justamente isso. Eu acho que hoje o mundo ele é super dinâmico, a gente tem conteúdo de sobra, né? Muitas vezes esse conteúdo até atrapalha um pouco pela quantidade que a gente tem. Mas eu acho que é conseguir selecionar aquilo que mais tem sinergia com os valores e com a missão da sua empresa e proporcionar esse tipo de conteúdo, direcionar esse conteúdo para o teu time. Para que ele se alimente daquilo que é importante para você, como empresa, né? Passar para o mercado. Então, cursos, eventos, às vezes não necessariamente focados no teu produto, mas para onde o teu mercado está indo. Conseguir apoiar os teus clientes, não só a aumentarem receita no dia a dia, mas a se enxergarem daqui a 5 anos. Será que essa indústria vai mudar? Como o meu produto pode te ajudar? Sim. Né? Então, é o que eu comentei, é a cultura da empresa que vive essa transformação, que faz com que os vendedores e o time de venda se inspire e possa multiplicar isso para o mercado. Bacana. Esse perfil de vendedor moldado para a transformação digital é eficaz para qualquer tipo de empresa ou só para modelos mais modernos como startups e esses mercados um pouco mais naturalmente tecnológicos? Olha, meu ponto de vista é que o mundo está mudando. Sim. Então, claro, startups são os nossos modelos, vamos dizer assim, pelo dinamismo, pela velocidade, por serem empresas mais modernas, mas você vê modelos tradicionais tendo que se reinventar. Sim, né? é verdade. Porque veio uma concorrência inesperada de tecnologia e que hoje já ganhou market share e as empresas, existe até uma pesquisa que diz que as 500 maiores empresas do mundo diminuem as suas expectativas de vida ano a ano. Olha só. Porque a inovação dentro dessas empresas, ela está muito atrelada ao departamento de P&D. Então, se você não olha para fora, se você não começa a imaginar como é que a sua empresa e o seu produto vai ser daqui a 5, 10 anos, com tudo que o mercado está te oferecendo, com todo esse conteúdo e as tecnologias, você corre o risco de ser engolido por alguém que pensou diferente, né? Então, qual era a pergunta mesmo? É sobre os tipos de mercados. Se esses mercados mais tradicionais, eles conseguem realmente obter vantagens com esse vendedor focado na transformação digital ou só para modelos um pouco mais modernos, né? Eu acho que as empresas mais tradicionais passam por um processo de transformação também, numa velocidade menor do que uma startup, sem dúvida nenhuma, mas já começam a se reinventar. Então, trazer pessoas diferentes é uma oportunidade de também acelerar essa transformação. Sim. Então, pessoas diferentes, com visões diferentes, com experiências diferentes, tem como contribuir para que empresas mais tradicionais avancem nesse processo, que na minha visão são importantíssimos para uma perpetuidade de negócio. Mas nesse caso, por exemplo, que você falou muito da cultura primeiro, o vendedor depois. Legal. Se a gente traz esse vendedor que já está mais adepto a essa transformação digital para uma cultura que às vezes ela está um pouco mais tradicional, não corre o risco dele ficar muito engessado e dessa mudança não acontecer efetivamente? Aí é o quanto realmente essa empresa está determinada a mudar. Justo. Né? Porque assim, se ela está trazendo esse profissional para oxigenar a empresa e fazer parte desse movimento, então é bom que ele se sinta livre para isso. Claro. Né? Agora, se ela está trazendo esse profissional porque ela precisa, mas ela não acredita, aquilo não faz parte mesmo do que ela quer transformar dentro da empresa, aí não vai dar certo. Sim. Aí não ela existe acaba até matchmaking. perdendo o profissional. Perde né? um profissional. A gente vê hoje várias empresas, por exemplo, fazendo contratações de cargos diferentes, porque existia antes aquela, né,
precisamos de uma diretora de RH, então uma empresa de CPG, vamos nos concorrentes encontrar os melhores perfis de RH. Sim. Muitas vezes hoje o RH é o PR da empresa anterior, porque é importante trazer esse frescor para um departamento novo, né? E eu acho que os profissionais estão muito mais abertos a se desafiarem em áreas diferentes. Com certeza. Né? No meu caso, eu estava em vendas, hoje eu cuido de startup. Tem a ver com o meu background? Tem, mas é uma área nova, de uma forma diferente, né? Legal. Na área da transformação digital, onde os clientes estão encontrando todas as informações que eles precisam, com um clique, a gente está vendo que a atuação do vendedor está sendo cada vez menor. Como manter a minha equipe à frente dessas situações, mais uma vez, se antecipando e se adiantando às necessidades desse cliente? Aí é o quanto a sua equipe tem profundidade no tema e se torna relevante, consegue conquistar do cliente uma confiança para ser um ponto focal no tema. Certo. E o quanto a equipe, né, e o vendedor em si consegue criar esse relacionamento com o cliente. Acho que hoje o que diferencia mesmo é o relacionamento, é ter o human to human no B2B, esquecer o B2B ou B2C, mas sim as relações humanas entre as relações comerciais. Legal. E uma última pergunta, como aplicar os frameworks de vendas como o SPIN, o EIDA, o BENT, no cenário de transformação digital? Eles são válidos ainda, esses frameworks? Sim, eu acredito muito na metodologia de venda, de ter um bom CRM, seguir o processo de venda desde do discovery até o fechamento. Acredito que é importante validar com o cliente se existe a dor, se o produto é adequado, se ele tem budget, quem é o sponsor, porque são informações que encurtam o tempo, o ciclo de venda e dão para o vendedor insumos para entender qual que é a temperatura daquele negócio. Então, sim, eu acredito que essas metodologias são super importantes. O que muda é o comportamento do vendedor e como ele posiciona essas informações no relacionamento que ele está construindo com aquele cliente. Perfeito. Então é isso, de perguntas já acabamos. Muitíssimo obrigada, Marie, pela participação, pelas dicas. Foi um prazer. Obrigada. Espero ter ajudado. Com certeza. E ó, pessoal, a gente ainda tem 2 palestras hoje, tá? Na parte da tarde, agora de manhã nós encerramos. Mas fica com a gente que ainda tem muito conteúdo para ser compartilhado, tá bom? Até mais. Obrigada.